Nós vamos para o nosso quarto painel, um assunto importante, interessante, bioética. Quais os limites para os médicos e para a indústria? Convidamos para mediar esse debate a nossa companheira jornalista Carolina Ercolim, que todos os dias está na bancada do programa Morning Show. Carol. O diretor associado de pesquisa clínica da Bristol Myers Squibb Brasil, Rafael Laurino. A diretora do Centro de Pesquisas em Genoma e Células-Tronco da Universidade de São Paulo, a doutora Maiana Zatz. Convido ao palco o coordenador da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, Dr. Jorge Venâncio. A médica pesquisadora do Laboratório de Investigação Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, a doutora Vera Lúcia Zaer Rutherford. E o diretor e primeiro secretário do CREMESP de São Paulo, Dr. Braulio Luna Filho. À vontade. Mais uma vez a gente agradece a participação de todos e esse painel contamos mais uma vez com a participação também. Possivelmente teremos bastante dúvidas e talvez provocações, porque particularmente é um assunto que me chama muito a atenção, a bioética. Normalmente no jornalismo a gente sempre encontra assuntos que temos que esmiuçar um pouco mais e tratar de assuntos polêmicos, que levam a debates, a discussões, a oxigenação de ideias, portanto, inclusive na sociedade, acabam suscitando também a curiosidade do jornalista. Como a gente não fala só para vocês, plateia um pouco mais especializada e familiarizada com esse tema, a gente está com a transmissão reforçando aqui pelo YouTube, pelo portal da Jovem Pan, eu queria convidar a professora Vera Lúcia para fazer uma provocação aqui para a gente, introduzindo um dilema ou um exemplo de como a gente pode lidar ou apresentar a bioética para quem não está familiarizado. Professora, por favor. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui e tentar colaborar com vocês. Quando a gente fala de bioética, muita gente não sabe muito bem o que é bioética, né? E bioética é um campo novo, que não é tão novo assim, já tem algumas décadas sendo discutido, que é o espaço que a gente tem para poder discutir assuntos que a gente não sabe muito bem qual conduta tomar, para onde ir. Tem um autor que eu gosto de citar muito, que é o Gui Duran, ele fala que a bioética veio para assuntos novos do avanço tecnológico e que a gente não sabe muito bem para onde vai a ciência e como conduzir em relação à sociedade, e assuntos antigos que se apresentam de forma nova, como, por exemplo, o aborto, que é um assunto que existe há 2 milênios, pelo menos, e que, cada vez, conforme a evolução das sociedades e do pensamento, ela vem diferente. Só para mostrar para vocês como é que funciona um exercício. Se eu tiver uma vaga na UTI e eu tiver um jovem de 20 anos e um idoso de 80, vamos partir do pressuposto, medicamente, que fosse tudo igual, e que a gravidade, os riscos, tudo igual. E se eu perguntasse para a plateia aqui, quem vocês colocariam? A grande maioria, pela minha experiência nas aulas, colocaria 20 anos. Poucas pessoas aqui colocariam o idoso de 80. Mas se eu pegar o mesmo exemplo e falar, olha, é um jovem de 20 anos e uma moça, 34 anos, casada, 2 filhos. E eu não contei para vocês antes que esse rapaz saiu de uma balada, rave, cheirou todas, bebeu todas. Quem vocês colocariam agora? A grande maioria colocaria a mãe
2 filhos para cuidar. E essa discussão é uma discussão que a gente não pode fazer em 5 minutos aqui, é uma discussão, a bioética pede tempo para pensar, para refletir, para discutir. No primeiro caso, quando a gente responde o jovem, a gente tem por trás uma questão que é a questão utilitarista da vida. Nós nascemos numa sociedade utilitarista e, provavelmente, a nossa sociedade, nós vamos morrer nessa sociedade utilitarista. Então, o jovem, sociedade, vida, é isso que hoje se pensa, né? Ele tem tempo, ele tem futuro, mas se a gente for para algumas comunidades, pode ser que alguns países, quem sabe o próprio Japão, que já foi citado aqui na mesa anterior, ou outras comunidades na África, o idoso pudesse ser mais importante para aquele grupo, para aquela sociedade, do que o jovem. No segundo caso, quando vocês escolhem a mulher com 2 filhos, e, obviamente, quando chegam no hospital, ninguém fica perguntando se é casado ou não é casado, se está drogado ou não está drogado, quando a gente escolhe a mulher em detrimento do jovem, eu poderia dizer para vocês que é preconceito, único e exclusivamente, porque na saúde, ser humano é ser humano, e aí não tem por que escolher. É a mesma história do bandido com o mocinho. A gente acaba tendo uma tendência, né, a escolher o mocinho. Mas, se a gente for ser purista, na hora de atender em saúde, deveria ser igual e levar em consideração outros pontos. Espero ter respondido. Eu acho que é mais ou menos isso. E é a partir daí que a gente vai enveredar, e aí eu quero colocar a política nessa história também. E começar perguntando, queria fazer uma rodada geral aqui para os nossos convidados, que é em que medida o contexto político deveria influenciar os assuntos acerca da bioética, porque tem alguns ingredientes importantes que a gente coloca aqui, por exemplo, no contexto atual. Por exemplo, a questão do aborto, né? A gente tem uma decisão aí da PEC 181, de uma bancada evangélica, que colocou um assunto que era sobre a prorrogação, né, da licença maternidade, e colocaram lá que todo aborto seria proibido no país. Tem a questão, por exemplo, da definição se é direito ou não da mulher escolher ter um filho com microcefalia. A gente falou bastante sobre isso quando a gente falou de Zika e da epidemia de Zika no país. Tem até projetos no Senado em relação a estudos clínicos humanos, né, que foram aprovados e agora está na Câmara, definindo também a questão de como deve ser a pesquisa aqui no Brasil. E é sobre isso que eu gostaria de provocar, então, a mesa, começando com a doutora Maiana. Eu acho que essa questão do aborto é uma questão extremamente importante. Eu, pessoalmente, acho que a gente tem que evitar o aborto. Nenhuma mulher quer fazer um aborto, mas eu defendo, em caso de doenças genéticas, onde não há cura, que a decisão é da mulher, é do casal, porque é ela que vai arcar com todo o ônus, né? E, principalmente, que a gente sabe que é um problema econômico, porque quem tem posse consegue fazer uma interrupção numa clínica que dê segurança. Ou, se você atravessar a fronteira, você pode ir até o Uruguai ou qualquer outros países da América Latina que permitem, né, a interrupção da gestação. E o que é mais interessante é que vários estudos mostraram, não só no Brasil como no resto do mundo, é que em famílias que têm alto risco de ter filhos com doença genética, já tiveram um filho e sabem que tem alto risco, que se você fizer um diagnóstico pré-natal de certeza, você diminui a taxa de abortos. Por quê? Porque muitas mulheres que sabem que têm um risco aumentado, engravidaram sem querer, elas recorrem à interrupção da gestação. E, na grande maioria das vezes, a gente consegue fazer um diagnóstico pré-natal de certeza e dizer, fica sossegada, porque essa criança não vai ter a doença que tem na tua família. Tá? Então, eu acho que isso é uma decisão do casal, e eu acho que a gente não pode interferir numa decisão dessa, principalmente porque a gente sabe que o Estado, o governo, não dá uma maior assistência a crianças que nascem com problemas, né? Doutor Jorge.
Bom, eu queria tocar principalmente nos problemas que o projeto de lei que mexe com a regulação ética no país pode trazer. O projeto nos pareceu, desde o início, muito negativo, porque ele representa uma redução de direito dos doentes que participam das pesquisas clínicas muito acentuada, né? Nós conseguimos, com todo o debate que foi feito no Congresso nesse período, uma redução, digamos, dos prejuízos, mas eles continuam existindo, então continua sendo um problema importante, né? Ele se propõe, hoje em dia, por exemplo, em relação ao direito ao tratamento depois que o estudo acaba, porque imaginem uma pessoa que é chamada, recebe um diagnóstico de câncer e é convidada a participar de uma pesquisa, né? No momento, imaginemos que a pesquisa seja bem sucedida e o medicamento fez um efeito positivo. 2 anos depois, a pesquisa acaba. O que nós fazemos, dizendo para ele se virar, seria uma desumanidade, uma coisa dessa. Então, na regulação nossa, hoje em dia, a pessoa, pelo fato de participar da pesquisa, não recebe, mas ganha o direito a receber o medicamento depois que a pesquisa acaba, enquanto ele tiver benefício, né? E isso o projeto está alterando drasticamente. Na versão inicial, ele reduzia para menos de 10% o direito ao pós-estudo. E, hoje em dia, isso foi minimizado e está sendo colocado que o direito ao pós-estudo iria até a incorporação ao SUS. Mas a situação nossa é de falta de medicamentos. Basta ouvir o jornal das 7 horas da manhã que a gente vê qual é a situação no país inteiro, certo? Então, num quadro como esse, transferir uma despesa que hoje é privada, que não representa um gasto substancial na grande maioria das pesquisas para os patrocinadores, transferir esse gasto para o Estado no momento atual, me parece que só pode agravar a falta de medicamentos que está existindo. Então, isso seria uma coisa, no fundamental, negativa. E existem outros pontos também, eu poderia falar mais, mas acho que não estou querendo tomar aqui o tempo todo da mesa. Voltaremos. Doutor Braulio. É sobre a decisão política, de ficar na mão dos políticos, se deveria ou não ficar na mão deles esse tipo de decisão. Essa informação é de encontro a uma posição do casal, por que o Estado tem que interferir? Falar que não, você é obrigado a sofrer esse ordeal com os americanos, carregar essa cruz. Não acho isso correto. Mas isso é uma evolução que a sociedade tem que fazer. É lamentável que o Congresso brasileiro não represente as melhores opiniões do ponto de vista de ciência médica, do ponto de vista do que é melhor para a sociedade. É só ver os outros resultados. Ainda sobre esse caso, por exemplo, na Colômbia, eu lembro de ter feito uma reportagem sobre essa questão ainda do direito ao aborto e a questão da microcefalia, porque lá a gente teve muitos casos de Zika, e eu conversei com algumas grávidas colombianas que diziam que quando fazia o pré-natal e tinha já o diagnóstico de Zika, os médicos diziam, olha, você teve Zika, você está grávida, você vai querer fazer o quê? Porque lá é permitido o aborto. E aí, né, existe também essa definição de como é que se vai lidar com isso, né? E, no final das contas, o que os médicos diziam naquela época é que a gente veria o resultado da decisão dessas mães 9 meses depois, né? Se nascessem ou não essas crianças. Posso só falar uma coisa? Claro. Eu me envolvi numa pesquisa com Zika e eu entrevistei muitas mães que tiveram criança com Zika. A primeira coisa que a gente viu, a maioria dos casos, o pai abandona. E as crianças são extremamente problemáticas. Além da microcefalia, elas têm convulsões. Muitas delas
têm problema de visão, têm problema de audição, e é um drama, realmente um drama que essas mães vão ter que sofrer, né? Porque, quer dizer, no caso da Zika, até se descobrir que a Zika causava essas malformações, muitas crianças nasceram. Mas no momento que você pôde diagnosticar precocemente e prevenir, eu acho que é um crime você não permitir que a mãe tome essa decisão. Bom, e ainda falando sobre os políticos, chegamos na questão, talvez, da pesquisa, entre mais o que o Rafael pode colocar aqui na nossa conversa. O Brasil ele não é forte nessa área, também por conta da regulação, né, de como a gente tem ali essa abertura e autonomia e demora para se realizar pesquisa no Brasil. Qual o panorama que o senhor faz sobre isso? Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que acho que tudo é política, né? Nós não conseguimos, a sociedade não consegue evoluir se não tiver o debate e a discussão política. O que nós não podemos ter é esta política que nós temos hoje, né? Falando um pouquinho sobre a questão do aborto, enfim, da PEC, nós não podemos ter um setor da sociedade influenciando o parlamento e não ouvindo a necessidade das pessoas e não discutindo bioética, discutindo esses valores, especialmente para o aborto. Eu concordo plenamente com o doutor Braulio, com a doutora Maiana, que o indivíduo deve ter a possibilidade de tomar a sua decisão, e não o Estado tutelar esse direito. Mas hoje, toda a discussão que está havendo na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, ela não traz essa discussão propriamente dita. Ela está indo por um caminho mais de religião, um caminho mais não fundamentado na ciência, e isso me parece muito perigoso, né, em todos os sentidos. É muito perigoso quando nós temos uma discussão, a mesa anterior falou um pouquinho sobre a pílula do câncer, como que a decisão política se sobrepõe à decisão científica de um medicamento que hoje sabemos que não tem eficácia para o tratamento do câncer. Então, é muito perigoso isso. Embora tudo tenhamos que discutir no âmbito político, nós temos que nos resguardar de que o parlamentar esteja também recebendo a boa informação, a informação científica, a informação correta. Com relação ao projeto de lei, estamos lá no parlamento discutindo o projeto de lei, o doutor Jorge Venâncio já citou um pouquinho sobre os direitos dos pacientes. A minha visão é a seguinte: o projeto PL 7082 está agora na Câmara dos Deputados, na Comissão de Ciência e Tecnologia, ela está lá para ser discutida. O que nós não podemos é não tornar lei algo que hoje não temos lei para amparar, inclusive o direito dos pacientes. Hoje, todas as resoluções de pesquisa clínica, elas vêm do Conselho Nacional de Saúde. Não existe uma lei ordinária regulando essa matéria. Então, o que o projeto de lei está tentando trazer é justamente segurança jurídica para que projetos de pesquisa venham para o Brasil, esses multicêntricos internacionais, que o Dr. Fernando Maluf citou como 80% do conhecimento e dos novos produtos para a oncologia vindo desses estudos multinacionais. Criar, então, um ambiente seguro para essas multinacionais trazerem pesquisa para o Brasil, tornar um ambiente seguro para o próprio voluntário da pesquisa, que tem seu direito assegurado num projeto, e, obviamente, conseguir dar mais estabilidade do ponto de vista de tempos regulatórios. Hoje demoramos em torno de 1 ano para aprovar um único projeto de pesquisa, um pouco menos agora. E nos Estados Unidos, por exemplo? 60 dias. Né? Então, esta é a o pulo do gato? diferença. Porque lá as pesquisas também são sérias. Sem Mas dúvida. demoram 60 dias Sem dúvida. para os projetos irem para frente. É o que eu costumo dizer. Ética não significa lentidão. Ética significa eficiência. Hoje nós temos um sistema CEP-CONEP, sistema ético formado, mas ainda não só sistema CEP-CONEP, como também Anvisa. Mas ainda não temos a celeridade que precisaríamos ter para a pesquisa ser desenvolvida no Brasil. Hoje, um estudo clínico multicêntrico para câncer de pulmão, por exemplo, o tempo de recrutamento desses pacientes está entre 6 e 9 meses. Ora, se nós demoramos
9, 10 meses para aprovar um protocolo, nós ficamos de fora de todos os protocolos, ou boa parte desses protocolos. Né? Enquanto os Estados Unidos hoje está beirando lá os 200 mil protocolos ativos, segundo o clinicaltrials.gov, que é uma plataforma onde os estudos são publicados, nós no Brasil aqui estamos por volta de 4 mil estudos. Obviamente é um processo que vem evoluindo. A Conep vem melhorando muito os seus prazos, o Dr. Jorge está aqui, pode explicar melhor, mas ainda temos um passo muito grande para dar, para chegar, por exemplo, a Anvisa diminuir seu prazo também, para sermos um pouco mais competitivos com países como França, como Inglaterra, Austrália, Coreia do Sul, que investiu tremendamente em sistemas regulatórios. E para finalizar, não quero dizer que nós temos que ser menos rigorosos, ao contrário, nós temos que ser muito rigorosos, como é o rigor nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, que nós precisamos ser mais rápidos. Nós precisamos ter a possibilidade de aprovar essas pesquisas de forma ética, mas com muita celeridade para podermos participar desses estudos. Carolina? Eu ia aí, porque o senhor foi cutucado um pouquinho. Porque, na verdade, no final das contas, colocando a bioética nessa história, a demora não deixa de ser uma forma de prejudicar essas pessoas que estão aguardando esse tratamento, né? Sem dúvida. Cada dia exatamente conta. por causa disso, na Conep a demora está extinta. Nós assumimos a Conep há 4 anos e meio, mais ou menos. E a situação era muito difícil. Nós tínhamos... Era, no passado. 75 pareceres por mês e uma fila de 830 protocolos. Então, o tempo era de 10, 11 meses cada análise. Hoje em dia, nós estamos com um tempo médio de 25 dias. Né? E já há 18 meses com tempo abaixo de 30 dias dentro da Conep. Portanto, consideramos que é uma questão estabilizada e resolvida no fundamental. Existem outros problemas de tempo com outras instâncias, certo? Mas, repare, o projeto de lei não toca nesses outros problemas, só tenta mexer na Conep, que é exatamente aonde o problema do prazo está solucionado. Então, eu também não sou contra haver uma lei que regulamente em absoluto, agora não compreendo uma lei que jogue para reduzir direito dos doentes. Aí eu não vejo coerência numa coisa dessa. Haver uma lei tem que ser uma lei de preferência, inclusive, para ampliar esses direitos, mas pelo menos para mantê-los, não para reduzi-los. Né? Senão a gente está fazendo uma lei para atender interesses econômicos e não para atender o interesse dos pacientes. Doutora Maiana. Eu queria aproveitar e dizer que nós tivemos uma experiência muito boa com o Jorge Venâncio, num projeto onde nós sequenciamos os genomas de 1.300 pessoas com mais de 60 anos, que eu chamei Projeto 80+. Já temos os resultados, nós estamos analisando esses dados agora, mas vão ser fundamentais para tudo que a gente chama hoje de farmacogenômica, ou medicina de precisão. Né? Porque o que a gente sabe hoje? Quando você toma uma droga nova, você não sabe se essa droga vai ser benéfica para você, vai ser inócua ou vai ser prejudicial. E a gente sabe hoje que isso depende do nosso genoma. Não só dos variantes que a gente tem no nosso genoma, como a velocidade para metabolizar aquela droga. Então, se você for um metabolizador rápido, você precisa de uma dose maior. Se você for um metabolizador lento, você precisa de uma dose muito menor, porque pode ser tóxico. Né? Bom, e nós, então, nos interessamos em ter o sequenciamento da população brasileira, pessoas com mais de 60 anos, eu chamei o projeto de 80+, porque a gente tem muitos octogenários, até centenários. Primeiro, porque a gente precisava ter essa variabilidade da nossa população. E segundo, porque a gente quer entender o que faz uma pessoa geneticamente predisposta a envelhecer bem, né, apesar de todos, às vezes, os impactos negativos do ambiente. Né? Só para vocês terem uma ideia, dos primeiros resultados que a gente teve, nós encontramos 200 mil variantes que nunca foram descritas antes na população, nos bancos internacionais. Né? O que isso significa? Por exemplo, 7 pacientes, 7 eu não chamo de pacientes, 7 voluntários tinham mutações que a gente sabe que são responsáveis por câncer hereditário.
tá, descritos internacionalmente por responsáveis por câncer hereditário. Só que desses 7, só 2 desenvolveram câncer, e vários já estão com mais de 80 anos, tá? Mostrando a importância da gente ter esses dados da nossa população. Tá? Então, é um estudo que está começando, é um banco de dados gigantesco, né? Porque cada genoma são 3 bilhões de pares de base, nós temos 1.300, mas eu queria agradecer de novo ao Jorge, porque ele foi fundamental para viabilizar esse projeto. Bom, a gente estava falando aqui de como a política e a igreja, né, influencia nesse sentido. Recentemente, o Papa disse que era contra a eutanásia, mas não aprova a prorrogação desumana da vida. E a igreja, a gente falou aqui dessa colocação do aborto na pauta, uma votação que foi, enfim, de uma grande maioria, até porque a comissão era formada basicamente por pessoas evangélicas, da bancada evangélica, e uma mulher que foi contra a colocação desse item na pauta. Mas o fato é que a gente está colocando a discussão assuntos que também incluem o lado católico, o lado da igreja. E eu queria perguntar para a professora Vera como a gente equilibra isso, porque a gente tem que ver todos os lados. Imagino que a bioética avalia o contexto, avalia a geopolítica, avalia tudo. E como é que a gente faz para colocar todos esses ingredientes na conta e chegar a um denominador comum? Então, o desafio é a gente ter tempo para discussão, porque a grande questão hoje da sociedade é você conviver com as diferenças e com os diferentes olhares possíveis. E os assuntos são complexos, sim, e a igreja acaba influenciando porque as pessoas têm uma crença. Agora, esses parlamentares estão lá eleitos por essas pessoas, né? Enfim, então, representam, são legítimos. A né? ciência tem que caminhar sempre. Essa eu acho que é a meta número 1. E, ao mesmo tempo, você tem que levar em consideração todas essas outras questões para poder fazer a discussão. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Diego Gracia, e ele fala que a gente tem que aprender a deliberar em saúde. E, para isso, a gente tem que ser prudente nas nossas ações. E, às vezes, o que falta um pouquinho nessa corrida é que a gente acaba não sendo tão prudente e, por questões ou políticas ou de interesses econômicos ou outros interesses religiosos também, a gente acaba se precipitando e não chegando nesse denominador. Para fazer o que o Diego fala, que é deliberar em saúde, por exemplo, você precisa ter tempo. Tempo, sentar, conversar, cada um poder expor, poder argumentar, ver os prós e os contras, para que depois aquilo tenha uma certa jurisprudência e tenha um certo levar da sociedade. É o Diego que fala que a bioética é a ética do século XXI? É. É ele, né? E isso é o avanço também da sociedade. A bioética, não existe uma bioética, existem várias bioéticas conforme as diferentes culturas e as diferentes sociedades. E, com isso, a nossa sociedade precisa amadurecer nas suas ações, no que ela pensa sobre isso. Então, nós falamos aqui de aborto, agora se está falando de eutanásia, citou a palavra distanásia, que seria a morte desnecessária, né, o prolongamento, a obstinação terapêutica. Nós estamos falando do comitê de ética, dos comitês de éticas que funcionam, eu participo de um, e são rápidos, sim, professor Venâncio, eu posso dizer que dentro da Universidade de São Paulo, eu já participei de 2 e estou num, eles são muito rápidos, sim, para soltar os pareceres, não passam de 60 dias, então nós estamos caminhando. Mas, só para complementar o que o professor Rafael falou, nós precisamos tomar cuidado, sim, porque esse chamado voluntário ou participante da pesquisa, conforme a situação dele, ele pode estar vulnerável. Então, se ele está dentro de um hospital e ele batalhou muito para chegar num hospital de pesquisa, de referência, no Brasil inteiro, é muito difícil ele negar participar de uma pesquisa. É muito difícil, ele vai querer participar. Então, o direito à autonomia não é tão fácil assim.
Não é falar assim, você quer participar? Olha, vai te trazer uma ajuda, não sei o quê. Ele precisa pensar, ele precisa tomar essa decisão. Não é fácil, porque ele tem outras questões que estão em jogo. O Fernando Maluf falou isso, né? Quando a água bate aqui, você vai aceitar qualquer coisa rapidamente. Então, precisamos nos dedicar a isso, nos debruçar essas questões, e essas questões precisam de tempo. Claro, Rafael. Eu queria fazer um comentário. É fundamental que nós tenhamos, possamos preservar a autonomia do paciente. A minha questão principal, e eu concordo que nós temos o Brasil de ontem melhor do, aliás, hoje o Brasil de hoje melhor do que o de ontem, mas com relação à autonomia do paciente, eu tenho um ponto bastante importante que eu gostaria de destacar. A autonomia do paciente, ela me parece muito próxima do que estávamos discutindo antes com a autonomia da mulher de tomar a decisão se quer abortar ou não. Que nós temos que fazer um processo de consentimento informado muito robusto, de forma que o paciente possa claramente entender quais são os riscos da participação dele naquele projeto de pesquisa, quais são eventuais benefícios que ele pode ter ou não, né? Mas eu sou contra nós termos o Estado tutelando esse direito do paciente. Então, o que eu imagino que um sistema ético, e é o que nós temos hoje, mas eu acho que nós podemos aperfeiçoar ainda mais, um sistema ético é aquele que garante que o paciente ou o voluntário da pesquisa tenha boa informação, conheça quais são os riscos, e aí nós vamos ter que entrar num debate aqui de capacidade de cognição desse paciente, de entendimento dos riscos que ele possa vir a ter durante a pesquisa, mas eu acho que o principal é resguardar essa autonomia no indivíduo. E, aqui fazendo já uma crítica ao passado, hoje muito menos, nós tínhamos uma tendência a tutelar esse direito. Então, os comitês de ética decidiam se o paciente poderia ou não poderia participar de uma pesquisa ou de um determinado procedimento dentro da pesquisa. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado com isso. Resguardar a ética significa, obviamente, fazer a vigilância de todo esse sistema, né, dos protocolos que são submetidos aos comitês de ética, na verdade, dos protocolos que são desenvolvidos em todos, nos hospitais, na universidade, etc., mas, especialmente, proteger a autonomia do paciente. Eu queria só fazer mais um comentário muito rápido em relação a medicamento pós-estudo, que eu acho que é um ponto principal aí da pesquisa. O medicamento pós-estudo, ele é direito do paciente. O paciente tem que receber esse medicamento. Mas eu discordo do Dr. Jorge quando diz que é uma obrigação do privado que se transforma no público quando esse pós-estudo é interrompido. É o contrário. É o direito público, é o direito do paciente de receber esse medicamento público, só que ele não está disponível, porque ele ainda não foi registrado, ele não está na Anvisa, mas do momento que ele é comercialmente disponível para o país, passa a ser, sim, o direito do paciente de receber através do serviço público, e não o contrário. Se ele não for aprovado, ele tem que ser mantido a critério do médico, que vai decidir, a critério do pesquisador, que vai decidir se aquele paciente tem ou não tem benefício de acordo com os resultados do estudo que ele vem recebendo. Você falou em autonomia do indivíduo, e aí eu vou colocar uma pimenta aqui, que eu queria que o Dr. Braulio falasse sobre a autonomia do médico em escolher o medicamento que ele vai oferecer para o paciente a partir da livre escolha mesmo, né? De não ter nenhum tipo de estímulo. E a gente está falando da indústria farmacêutica, que tem uma aproximação bastante grande nisso. Nós estamos discutindo tudo em alto nível de abstração, né? O mundo real é bem diferente, né? O mundo real é bem diferente. Então, no mundo real, por exemplo, a indústria, ela tem um produto e ela quer que esse produto seja comercializado. E ela usa todos os mesmos meios de persuasão para qualquer produto. Seja ele uma bolsa, uma viagem, seja um sapato, seja uma joia, o mesmo, né? E os médicos sofrem esse tipo de interação, sem ter o devido preparo. Porque nós temos pesquisa no Conselho, né? Pesquisa realizada com alunos no primeiro e segundo ano, e a pesquisa realizada com o aluno do sexto ano, do quinto e sexto ano, na mesma instituição. E muda radicalmente a maneira como eles recebem a informação da indústria farmacêutica no primeiro e segundo ano.
No primeiro e segundo ano, eles são extremamente refratários que a indústria patrocine os congressos deles, que a indústria patrocine a chopada deles, que a indústria patrocine que ele vá num congresso financiado. Eles acham que não deve, porque isso... Chega no quinto, sexto ano, eles acham isso normal, porque eles foram doutrinados pelos seus professores, que acham isso normal. E não pense que isso é um jogo pequeno, não é. Por exemplo, nos Estados Unidos, 48% dos médicos recebem dinheiro da indústria no seu dia a dia. E não é porque ele está fazendo pesquisa. E não é porque ele vendeu uma patente. É porque ele foi viajar e recebeu um subsídio para frequentar um congresso, recebeu alimentação, ou porque ele foi dar uma aula e ele recebeu a remuneração. E não pense que é pouco dinheiro. É 2,4 bilhões de dólares. Significa que 70% disso é feito para isso. Na minha área, especificamente, eu sou cardiologista, eu estudei em Boston. Não? Uma pesquisa feita no estado de Massachusetts, entre 2.444 médicos, né? Todos recebiam mais de $2.000 por mês para prescrever uma estatina mais cara. É assim que funciona. É assim que funciona. Por exemplo, aqui, o cenário, eu não tenho esses números. No Conselho Regional de Medicina, do qual eu fui presidente, sou o primeiro secretário, eu consegui instituir uma resolução que todo mundo, médico, que tivesse alguma interface com a indústria farmacêutica, comunicasse isso ao Conselho. Não precisava falar quanto ele ganha. Não precisava falar, só comunicar. Bom, menos de 0,5% dos colegas fizeram isso. Menos de 0,5%. Era uma resolução. A minha admiração é por que a indústria farmacêutica, que nos Estados Unidos, porque existe uma lei lá, Sunshine Act, obriga a indústria farmacêutica a dizer quanto que ela está gastando com cada médico, não coloca essa mesma lei aqui. Por que ela é contra? Se o nome do jogo é transparência, né? Se isso vai baratear provavelmente o custo e vai dar mais informação para todo mundo. Então, ou seja, no nível abstrato, não tem dúvida nenhuma que a indústria farmacêutica tem um tremendo papel no desenvolvimento da saúde, do aperfeiçoamento das drogas. Agora, no dia a dia, tem um cenário aí que precisa ser melhor discutido. No Brasil, nós temos pesquisa nisso aí. Na época que eu estava na presidência, eu fiz uma pesquisa sobre isso, uma pesquisa randomizada e estratificada pelas 10 principais áreas de atuação da medicina. Mais de 70% dos médicos têm interface com a indústria. E não me diga que se você receber uma caneta, isso não vai influenciar a sua pressão, porque a psicologia me ensinou diferente. Tem a lei da reciprocidade. Se você me dá um presente, eu tendo a retribuir. Se você vai no meu consultório e me oferece determinadas coisas, um brinde e tal, por que eu não vou pesquisar a sua droga? Eu preciso, já são iguais a outras. Então, esse mecanismo é que interfere na relação médico-paciente e muitas vezes o contamina. Por quê? Porque envolve custo. E o paciente muitas vezes não tem a mínima noção desse jogo. Ele só sabe isso quando o Estado paga a conta ou quando ele se rebela porque ele não consegue pagar. Desculpa eu estar falando muito, mas esse é um assunto que é muito importante. Vou estender a mesa quem quiser comentar, mas... Vou estender a mesa para quem quiser comentar, mas acho que o senhor Rafael pode começar. Olha, eu vou fazer o comentário mais honesto possível que eu tenho como diretor de uma indústria multinacional e como cidadão. Concordo plenamente que nós temos que tornar isso transparente. Eu acho que a transparência é a arma que nós temos para, de uma forma concreta e muito clara, definir se há, se não há, etc. Interesses ou essa vinculação do médico à indústria. Eu, particularmente, acho que as indústrias mais sérias, aquelas que têm um nome a zelar, aquelas que estão, por exemplo, submetidas à lei nos Estados Unidos, já têm evoluído muito nesse sentido. Eu acho que no passado, e todos nós sabemos aqui, no passado havia muito mais descontrole disso. Eu acho que hoje nós conseguimos controlar. Concordo, aqui no Brasil precisamos ter uma disciplina muito mais forte e transparente em relação a isso. A Interpharma, que é a Associação das Indústrias de Pesquisa, tem um manual de regras, tem um manual de boa conduta, exatamente tratando desse assunto. Eu acho que é um princípio dessa discussão. Eu acho que já contribuiu muito para o Brasil, mas concordo plenamente que nós temos que discutir ainda mais
mostrar a transparência e, especialmente para as empresas sérias, o compliance, que nós chamamos, que é essencial para qualquer negócio. Para a indústria farmacêutica não pode ser diferente. Tá terminando o tempo aqui, eu vou juntar duas perguntas aqui da plateia, que tem, na verdade, a ver com a doutora Maiana, que fala sobre genoma. Por exemplo, como o Brasil vê a pesquisa do genoma, em quanto tempo teremos super-humanos, como o estudo do genoma pode reduzir doenças genéticas e como a bioética pode ajudar. E aí a gente coloca essa questão dos limites de como o avanço da ciência pode fazer ou não o médico brincar de Deus, né? Essa expressão é bastante usada pela imprensa. Como é que a gente delimita isso? Porque a gente sabe que tem bons profissionais e profissionais que podem querer cruzar linhas, né? Qual que é o limite? Bom, eu acho que essa coisa de super-humanos é ficção, ainda bem, né? O que a gente está batalhando, e eu acho que a gente vai chegar lá, é usar o genoma para curar doenças. Hoje já existem tecnologias que permitem o que a gente chama de editar genes, né? Ainda são incipientes, mas isso vai ser o futuro. E a indústria farmacêutica vai ter que se adaptar a isso, né? Porque, ao invés de dar remédios, às vezes, às pessoas que são caríssimos, se você puder editar o gene que causa aquele problema, você pode ter um tratamento a longo direcionado e para o resto da vida, né? Não se preocupar mais com aquilo. Agora, para isso precisa também ter dinheiro, né, para pesquisa, doutora? Isso é um ponto muito importante. Nós estamos batalhando para que não haja corte nos investimentos para ciência e tecnologia. Nós estamos tendo cortes esse ano, o ano que vem, e é extremamente importante que o governo sinta e perceba a importância de se investir em pesquisa e não interromper os projetos, principalmente nos institutos públicos. E a gente também gostaria muito que a iniciativa privada ajudasse mais nas pesquisas, na pesquisa básica, né? Não na pesquisa imediata, mas é a partir da pesquisa básica é que muitas vezes você chega a aplicações muito importantes. Por exemplo, essa pesquisa que vai permitir editar genes foi feita em bactérias. E as duas pesquisadoras que descobriram isso provavelmente vão ganhar o prêmio Nobel, mas foi pesquisa básica feita em bactéria e que hoje vai permitir editar genes humanos, né? Bom, já está piscando aqui, a gente vai ter que encerrar, apesar do assunto puxar muitas coisas, a gente deixou de falar sobre diversas, mas, de qualquer forma, agradeço a participação de todos os painelistas aqui, acho que foi bastante produtivo. E, assim, acho que encerramos o Fórum Mitos e Fatos. Eu não quero falar nada antes que anteceda ali o Thiago Verratti, que vem aí. Muito obrigada a todos.